Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Às 19 horas inicia a nossa live junto com a Fabiana Kell para falar a respeito do marketing como consultora de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vão ingressando, compartilhando a live. Maravilha, a Fabiana já está ok. Vou enviar um convite aqui, Fabiana. Vamos ver. Enviei solicitação. Vamos lá. Ei, Agora conseguimos! sim. Seja bem-vinda. Tudo bem, Muito Fabiana? obrigada. Seja bem-vinda. O pessoal está falando que o áudio aqui está mudo. Vamos ver. Você me ouve normal, Fabiana? Te ouço Eu ouço normal? normal. Então tá bom. Porque aqui Maravilha. Nós vamos conversar. é meio remoto, então o sinal aqui é meio tenso, mas vamos que vamos. Vai dar tudo certo. Maravilha. Com certeza. Pessoal, podem confirmar se o áudio já está ok? Se vocês estão conseguindo ouvir a gente também, eu e a Fabiana a gente se ouve. Mas alguém botou ali que estava no mudo. Vamos lá, acho que sim. Acho que deu certinho aqui. Que bom, Fabiana. É uma honra ter você aqui nesse momento. Semanalmente, a Deserve faz uma live a respeito da LGPD e traz especialistas no tema, as pessoas que estão trabalhando há bastante tempo, não só com a LGPD, mas dentro das suas áreas, já tendo um contato com dados e sabe que a sua área vai sofrer um impacto. E hoje, então, vou te apresentar, Fabiana Kell, pessoal que está nos assistindo, os nossos seguidores. A Fabiana é sócia da Palette On e da Credenci. A Credenci é uma das maiores empresas de marketing que faz o controle de acessos para grandes eventos corporativos. Então, nós vamos conversar no marketing como consultor de LGPD e como também a Lei Geral de Proteção de Dados impacta. Durante a semana, o pessoal mandou algumas dúvidas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados e marketing. No final da live, a gente põe essas dúvidas. Fabiana, eu até queria que tu explicasse, nos dissesse um pouquinho da tua trajetória como profissional, no marketing também, e como a Lei Geral de Proteção de Dados ingressou aí nesse teu mundo. Vamos lá. Comecei a carreira, vamos dizer assim, na área de comunicação já faz 30 anos. Então faz um tempinho já. E assim, em 99 nós criamos uma empresa de treinamento e organização de eventos corporativos. Aí em 2006 criamos uma outra empresa de controle de acesso para eventos corporativos, um nicho focado. E aí vinha vindo, desde que em 2019 um cliente chegou para a gente e é o seguinte: a gente atua em Londres com vocês e em Nova York com vocês, então a gente precisa de adequação. Vocês estão adequados? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E no começo era muito assim, complicado até de achar consultores, né? Era uma coisa que estava muito embrionária ainda aqui, né? E como a gente sempre deixa a coisa um pouco mais para frente, não tinha sanção, não tinha lei em vigor, foi deixando, todo mundo deixando, enfim. E aí eu procurei uma informação mais completa, porque eu falei, bom, se ninguém tem para informar, então vamos correr atrás da informação, né? E eu preciso estar atualizada para poder dar respaldo para os meus clientes. E foi aí que eu achei a Deserve. E meu mundo mudou. Coisa boa. Me apaixonei pelo tema, né? E aí foi que foi. A gente tem uma questão, assim, até em relação ao marketing e LGPD muito crítica, porque, de um lado, a gente tem empresas que já estão atuando, já estão trabalhando há bastante tempo com tratamento de dados. Acho que o marketing tem essa relação muito forte. E de outro, agora, essa legislação, que tem toda uma força que tu tem que mostrar evidência. Inclusive, com a Palette On, com a Credenci, vocês atendem empresas como o Boticário, Nestlé, Microsoft, grandes eventos. Esses clientes, Fabiana, eles que questionaram, eles que chegaram com essa proposta de vamos contratar vocês, mas mostra aqui a adequação com a lei. Como é que foi essa relação com o cliente exigindo a conformidade? E aí foi muito engraçado, porque assim, a gente tem cliente que atua nos Estados Unidos, que não é LGPD, não é GDPR, né? E cliente que atua no Brasil, com evento fora, evento na Europa, e os dois vieram com solicitações distintas de que, maravilha, vocês atuando para eventos nossos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil,
E aí, como é que tá a proteção de dados de vocês, né? E aí sim, a gente teve que apresentar uma série de questões, uma série de relatórios, enfim. Estamos tratando os dados dos clientes de vocês, quer dizer, é um problema ainda maior, né? A gente é a cara do cliente ali na frente, né? Quando você está fazendo evento. E você tem que mostrar conformidade, porque senão você está fora do jogo, né? É simples assim, você é a carta fora do baralho, né? Então a gente No marketing precisa foi estar adequado. O marketing foi um dos setores que foi impactado. Então, assim, a continuidade do negócio ficou ameaçada, vamos dizer assim, com a questão da privacidade, da proteção dos dados. Sim, Inclusive, sim. é uma relação muito forte, e, claro, toda empresa de marketing ela vai ser controladora dos dados, até usando assim uma questão mais técnica. Mas essa questão de ser operadora, de tratar os dados que são do cliente sendo solicitados, acaba sendo ainda mais grave. Porque o que a gente quer? A gente quer clientes, a gente quer continuar trabalhando, a gente quer continuar prestando esses serviços. E até assim, quanto que tu considera relevante que as empresas de marketing, as agências de marketing, elas estejam adequadas com a LGPD ou entenda que isso impacta no seu negócio? É assim, se a gente pensar que é tudo um efeito cascata, então assim, vamos pensar em grandes corporações. Grandes corporações só vão contratar empresas com que elas se sintam seguras, né? Porque eles vão responder, falando de LGPD, eles vão responder perante a autoridade nacional. Então, se der um problema na minha ponta, quanto fornecedora do setor de eventos, setor de marketing, ele responde primeiro, né? Obviamente tem ação de rebote, mas assim, é uma questão de responsabilidade até de processo, né? Você tem que deixar o seu processo o mais limpo, o mais nítido possível, o mais transparente, né? Vamos dizer, de finalidade, de tudo, para que o cliente se sinta seguro em contratar a sua empresa. Até porque, assim, a gente tem que pensar que no Brasil e no mundo é um efeito cascata. Então, ele contrata empresas em conformidade. Não tenho conformidade, perco credibilidade, eu perco competitividade, eu perco uma série de coisas, né? E deixo tudo aquilo que vem sendo construído. Exatamente, vai tudo aquele esforço que vem sendo construído. Embora que ambos irão responder, mas assim, o cliente é a linha de frente pro titular dos dados, o cliente dele. Então, assim, é o impacto na marca, é o impacto no negócio, credibilidade, é a questão da credibilidade. E essas preocupações, estando atreladas nas agências de marketing, um dos trabalhos que tu vem executando é justamente essa ajuda, né, às empresas de marketing, elas continuarem prestando serviços de marketing, porque a LGPD não veio dizer assim, agora não pode mais tratamento de dados, bloqueamos tudo, acabou com marketing, acabou com prospecção. Como é que tem sido essa tua experiência? Né? Assim, até uma das perguntas que a gente recebeu, se você me permite até avançar nesse sentido, claro. Bruna, que assim, quer dizer então, que assim, geolocalização, não posso mais tratar nenhum dado? Não, peraí, ninguém quer empatar o negócio de ninguém, né? A gente só quer que as coisas funcionem da forma correta. Então, assim, você vai tratar uma geolocalização, para qual finalidade? O titular, ele sabe para que ele vai você está tratando esse dado? É de interesse do titular? Está tudo muito claro? Vamos organizar o processo. Então, você acaba organizando a máquina como um todo, né? Fica tudo mais claro, fica tudo mais limpo. Você deixa arquivo tóxico totalmente de fora. Quer dizer, tem um cara que tem de banco de dados, 10 mil dados. Então, tem o telefone da Bruna, o CPF da Bruna, o RG da Bruna, a foto da Bruna, o e-mail da Bruna. Para que eu preciso de tudo isso? Qual é o meu risco? E por um tempo eterno. Exato, né? Então, por um tempo eterno. De vida da coisa, né? Eu vou usar para aquele fim. Vou fazer um evento, vou usar para aquele fim. Acabou o fim? Como eu vou descartar isso? Né? O meu cliente está seguro da forma que eu vou descartar? O titular está seguro que eu vou tratar para aquela finalidade? É só organização. Eu vejo uma coisa muito, muito clara. É uma organização do processo, né? É uma organização do processo. E também trouxe uma questão muito excelente que eu bato muito nessa tecla também, a gente conversa muito na questão das consultorias, que calma, a gente vai continuar tratando dados, mas a gente vai tratar os necessários e pelo tempo necessário. É isso que ela diz. E vai cuidar da segurança da informação disso. Até a Credenci
tem uma experiência muito forte, porque ela trabalha com esse controle de acesso para eventos. E tem toda uma questão de como que é feito esse controle de acesso. Será que os meios utilizados para esses controles de acesso, e aí a gente pode entrar em outros processos do marketing no geral, mas a forma como é feito é a forma que realmente é necessária ou extrapola um pouquinho mais, vai além do propósito pretendido? Né? Então a gente até conversava, Fabiana, no início da semana ali a respeito da própria questão de dados biométricos que são coletados já para dados que são considerados sensíveis e que deveriam ser utilizados em última instância já como primeira opção, porque a tecnologia nos permite isso e a gente tem uma vontade de estar cada vez mais tecnológicos, né, Fabiana? Me conta essa experiência da Credenci. É muito louco, a gente, eu falo a gente porque eu sou raiz de marketing, né? Então, assim, a gente tem uma necessidade muito louca de, não, cliente, estamos top em tecnologia, estamos fazendo o evento mais top da face da Terra. Ok. Só que aí, assim, eu, quanto empresária na área de evento corporativo, eu sempre olhei de uma outra forma. Para que eu preciso de um dado biométrico? Para que eu preciso de um reconhecimento facial? Eu nunca, assim, a gente nunca avançou com a implantação disso em sistema, porque para que eu preciso disso? E olha que assim, a gente não tinha nem ouvido falar de LGPD e GDPR, né? Perdemos vários negócios, recusamos vários negócios, porque assim, se eu posso fazer o acesso da pessoa, do cliente, do meu cliente, de uma forma rápida, eficaz, sem eu invadir, para que eu preciso daquilo, né? Então, assim, usar em excesso o dado da pessoa, só para ela olhar, pronto, entrou. Não, gente, não é por aí, né? Então, assim, é muito invasivo, né? E aí a gente parou com isso, né? Eles já sabem que a gente não faz isso, né? E nessa semana, a gente viu ali que a agência da União Europeia, ela baniu na União Europeia o uso justamente dessas tecnologias que já tratam os dados sensíveis de biometria para justamente controle de acessos. E incrível como, em um momento, claro que não tinha questão da legislação, então não era proibido, mas já se era questionado a questão ética da coisa, né? Tá, mas a finalidade vai ser alcançada? Será que realmente precisa dessa invasão tudo toda, isso, sem as pessoas terem ideia de que isso estava acontecendo? Né? Então também assim, tem toda uma questão da transparência. Sim, e até um parênteses, né? Eu vou trazer uma realidade que aconteceu comigo semana passada. Uma rede de farmácias enorme, que eu não vou citar nomes, mas quem já passou por isso vai saber qual é a rede. Que, beleza, eu tenho um cadastro lá, enfim, por medicamento de uso contínuo e tal. Cheguei lá no balcão e o ser humano vira para mim e fala: para você conseguir continuar com seus descontos de medicamento de uso contínuo, você precisa cadastrar biometria. Eu fiquei 45 minutos discutindo com o gerente da farmácia. Porque assim, enquanto eu discutia, foram uns 10 que cadastraram a biometria. E aí ele chegou para mim e falou assim: sabe o que é? Que no final das contas, essa biometria, quem vai usar é o pessoal do marketing. Quer dizer, a gente ainda vai levar fama, entendeu? E assim, para quê? Para quê? Né? Ninguém sabia me falar o porquê daquilo, né? E eu tenho até a experiência assim, de contato com clientes, com parceiros próximos da área de marketing que, abordando esse tema, traz assim, não, isso é só mais uma burocracia e que não tem impacto no negócio. Nosso negócio é outro, é impulsionar o negócio dos nossos clientes, por exemplo. Isso não tem impacto. Gente, vamos tirar essa venda dos olhos, né? Sim. Então, que não é tão somente mais uma burocracia, até porque o Brasil também leva essa fama. Acho que tinha muito essa questão de, será que isso realmente vai ser dessa forma? Porque são tantas as exigências e o impacto que traz é tão grande nos processos que realmente as empresas começaram a se questionar. Será que realmente é isso mesmo? E sim, realmente é isso mesmo. E é uma força global. E experiência aí que tu já traz aí de clientes te cobrando isso fora do Brasil há mais tempo, né? Então, creio que a questão da consultoria. E como é que essa consultoria de LGPD para essas empresas, Fábio? Tu traz uma abordagem, porque hoje tu fala a língua da persona, tu fala a língua do marketing, o que é importante também, porque daqui a pouco se a agência de marketing, enfim, traz uma consultoria que não fala a mesma linguagem,
pode comprometer o timing de um negócio, Sim. pode comprometer um processo operacional. Isso faz sentido, esse meu questionamento? Claro, claro, porque assim, se a gente pensar que a agência, né, então, o pessoal que não é do mundo de marketing, não, às vezes acha que a gente exagera, mas é uma dinâmica tão grande, é um negócio tão rápido que entra e sai coisa o tempo inteiro e você tem que responder àquele dinamismo, né? Então, assim, da mesma forma que você tem a dinâmica, você pensa que, vamos lá, eu estou fazendo uma campanha para 8 clientes. Cada cliente tem uma necessidade diferente, cada cliente vai tratar dados de forma diferente e cada cliente tem um timing diferente. Não posso empatar a campanha por causa da LGPD, né? Então, o negócio tem que vir lá de trás. A gente tem que trazer para a essência da coisa, para quando sair a campanha já sair em conformidade, né? Então, eu vejo assim, todo mundo tem que contribuir. Eu, por exemplo, trabalho com uma rede de apoio jurídico, porque eu não sou advogada. uma rede de TI, que eu também não sou de TI. Mas, assim, a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa. Mas ninguém faz nada sozinho, né, Bruna? Então, assim, eu converso a língua deles, né? Então, enfim, se eu puder ajudar até alguém que esteja assistindo a gente, tem alguma dúvida e não dê tempo para a gente falar, manda no direct, eu vou super responder, né? Enfim. Isso é fantástico, porque a gente sabe que a LGPD ela traz mais dúvidas em quem está tendo um primeiro contato, principalmente Sim. com o tema, os primeiros contatos com o tema, do que certezas. Embora seja uma lei que ela é curtinha em tamanho, ela é bem profunda no que diz respeito a essa questão multidisciplinar. Sim. E é importante essa visão de que, bom, a minha área vai até aqui, agora eu preciso trazer a segurança da informação. Sim. Agora eu preciso trazer o jurídico. Então, isso é uma visão muito importante, até pela própria natureza dos próprios tratamentos de dados. Os processos operacionais, eles vão se correlacionando dentro das empresas. Sim, e até... Eu vou voltar uma casinha ali, se tu me permite, Fábio. Claro. A gente falou, né, que a lei, ela não bloqueia esse tratamento de dados, a gente tem que ter um cuidado. Claro que em determinadas situações a gente sim vai ter um cuidado maior com o tipo de dado que é tratado, mas tem uma questão que ela bloqueia, que é a compra e venda de bancos de dados. Isso não pode acontecer. Isso é um problema. Isto é um problema, porque assim, várias empresas, óbvio que tudo tem a sua exceção, tá? Não estou generalizando, mas assim, tem muitas empresas. Por exemplo, a Bruna vai numa feira, tem interesse em alguns expositores, ela vai entrar na feira, enfim. E na hora que ela vai fazer o seu cadastro para entrar na feira, tem lá um breguete que fala assim, ok, aceito receber tudo de parceiros, clientes, etc, etc, etc. Só que você não sabe quem são os clientes, quem são os parceiros, enfim. Você entrou na feira, aí você foi lá e olhou um stand que te interessou. Por exemplo, vamos falar de uma feira de, sei lá, cabelos, Hair Brasil. Aí você chega lá e vê, enfim, Trans, que é uma marca de cremes. Ótimo, maravilha. Você passou lá, o carinha escaneou o seu código. Só que no dia seguinte, ou na semana seguinte, você começa a receber uma enxurrada de coisa. Por quê? Os organizadores de feira, eles já deixam como premissa de contrato o fornecimento do banco de dados. Até aí, ok, desde que eu como titular, a Bruna como titular, saiba o que vai acontecer. Alguém sabe hoje o que vai acontecer? Duvido. Duvido. Porque assim, a quantidade de spams, a quantidade de e-mails, a quantidade de ligações que todo mundo hoje recebe, é muito invasivo, né? E não tem só essa questão de organizadores de feira. A gente está falando aí de empresas especializadas em vender banco de dados. Jesus amado, né? Como é que isso ainda funciona e como é que tem ser humano que ainda compra, né? Exato, até alguém aqui da live agora questionando, né? Como é que vocês sabem se a empresa vendeu o banco de dados? Na verdade, já muitas vezes é ofertado como um diferencial. Exatamente. Eu tenho aqui um banco de dados, né? E aí, 10 mil contatos, né? Isso! Então, isso já vem nesse interesse. E justamente, hoje é muito difícil uma pessoa física ela saber onde que as informações dela estão circulando. Até porque cada vez mais tem as questões dos mega vazamentos de dados que acontecem.
Então, só a partir daí a gente sabe que isso tem valor para quem Sim. pega esses dados, para quem tem contato com essas informações. Um banco de dados, ele tem valor por quê? Porque como que tu vai alcançar aquelas pessoas de uma Sim. forma tão rápida se não consiga trazer isso pro já pronto, vamos dizer, já o cliente Sim. qualificado. Então, isso tem Exatamente. valor porque tem quem procure isso. É importante para as empresas que se tenham já os clientes todos qualificados. É ótimo, isso transforma em receita. Mas a questão do titular ter uma certa definição de onde as informações vão percorrer, um controle sobre isso, é o que a lei vem aí puxando o freio de mão para dizer, olha, para, e agora ele vai ter que ter, e tu vai ter que explicar a origem desse dado. Exatamente. E se a conversa não for muito bem explicada, a origem dessas informações, aí começam as complicações e todas as implicações de responsabilidades que a lei coloca, né, Fábio? Então... E aí, assim, eu vou até mais longe, sabe, Bru? Porque eu acho que é uma questão até cultural, sabe? Nós somos, eu digo nós, num âmbito geral, a gente é muito passivo, a gente aceita as coisas como se aquilo fosse normal, né? E não é normal, né? Então, assim, eu falei com um cliente que atuava com 300, 400 empresas, e o cara falou para mim, viu, eu não preciso me adequar, porque eu não venho do banco de dados. Então, assim, a pessoa não sabe nem o que é, né? E isso é muito complicado. E até assim, eu não vendo, mas eu compartilho. Bom, não pode. Né? Eu não vendo, mas eu compartilho, eu hospedo, eu mantenho. Então, isso realmente tem um impacto e a gente está passando por um momento cultural de educação. A gente está trazendo a educação e essa questão das pessoas aceitarem muito fácil, até porque chegou num nível que as pessoas estão sendo importunadas de uma certa forma. E me parece que só se tem uma preocupação em relação à LGPD, e eu estou generalizando, mas por parte do titular, é que, opa, agora eu tenho um direito em relação aos meus dados? Tá, só um pouquinho. Isso gera indenização. Será que eu não tenho dinheiro a receber? Opa. Será que a preocupação está mais voltada a saber de que agora se tem esse novo direito que isso gera indenização? Ou que realmente as suas informações, elas são valiosas e que é importante ter o controle disso, porque a longo prazo pode ser muito danoso. Um exemplo disso são as próprias redes sociais, né, Fábio? Se a gente estivesse tão preocupado com os nossos dados, não colocaríamos tantas informações, tantos detalhes de informações das redes. Eu já sou mais pé atrás, que eu sou mais das antigas, mas assim... É um mal necessário, rede social é um mal necessário para todos nós, né? Alguns adoram, outros nem tanto, mas a gente necessita, faz parte do mundo dos negócios, né? Mas é muito importante saber o que a gente publica, né? Vem essa conscientização agora. Bom, antes de publicar, eu vou ver, será que realmente isso é necessário? Acho que cria esse pensamento. E por parte das empresas, a consequência é a mudança de cultura mesmo. E essa mudança de cultura, como é uma mudança, a gente tem um tempo aí pela frente. Porque a lei também não diz, olha, te adequa do dia para a noite. Não, a gente vem falando, a lei foi sancionada em 2018. Então, vê o quanto isso te impacta. Se tu quiser assumir o risco de não fazer, tudo bem, mas é um risco que tu conheça. E aí toma uma ação voltada ao que faz sentido ali para o negócio, mas esteja preparado, consciente, pelo menos, do que diz respeito à continuidade da tua área, do teu negócio, ainda mais a questão do marketing. Fábio, se pudesse dar uma dica, vamos dizer assim, para as pessoas, para as agências, em relacionado ao marketing e LGPD, qual que seria agora a primeira dica? Acha uma consultoria, pelo amor de Deus. Veja o grau de maturidade da sua empresa em relação à segurança dos dados, porque todos nós temos um pouco, né, dessa segurança, a gente só não sabe em que nível que está. A gente não, né? As empresas, eu digo. Em que nível que está isso. E corra atrás dessa informação, porque o problema não é o agora só, o problema é lá na frente. A gente está passando por um mundo de transformações com questão de pandemia, tem muita empresa da área de eventos e comunicação e marketing que está tentando sobreviver a esse processo, porque foi uma área que praticamente cessou, né, no presencial, vamos dizer assim. É uma hora para você adequar tudo, né? Que as coisas estão mais devagar, o fluxo não está tudo, né, como sempre fica. Mas, assim, tem que correr atrás dessa adequação quanto antes, porque
não é só uma questão de multa, não é uma questão de advertência, não é uma questão só de autoridade nacional. A gente está falando de uma questão de continuidade de negócio, né? Uhum. Então, muitos negócios podem simplesmente sucumbir. Por quê? O cliente adequado, ele vai fazer negócio com um processador adequado, com um operador adequado, né? Então, se você não tiver adequado e o outro concorrente estiver, é nele que o cliente vai. Você vai perder negócio, vai perder mercado. Simples assim, né? Engraçado como vem um cheiro de oportunidade também. Total. Ao mesmo tempo que ela traz o desafio, traz uma questão de oportunidade. Por quê? Porque tem uma corrida, e isso dessa corrida e de quem estiver mais preparado, ou melhor preparado, ele tem uma vantagem, inclusive, sobre novos projetos. A gente não sabe quando, mas de alguma forma as coisas vão voltar a funcionar. E um dia o presencial, o evento presencial, por exemplo, vai ser uma realidade. Talvez com os protocolos, não tanto como era antes, com a questão da liberdade, mas em algum momento alguém fará um evento e precisará de uma empresa de marketing. Acontece que se o teu planejamento, inclusive de qualquer novo processo operacional, ele não estiver bem alinhado com as diretrizes de LGPD, pode ser que tu tenha ali, vou usar a expressão da gaveta, mas pode ser que tu tenha na gaveta vários projetos que eles nunca poderão ser executados da forma como estão. Exatamente. Porque simplesmente esqueceu de observar algo que está tão latente, que é essa questão da adequação. Bateu na porta, né? Bateu na porta. E é deixar o dinheiro em cima da mesa, quer dizer, você vai deixar de fechar negócio, a verdade é essa, né? Eu gosto de trazer sempre a reflexão, enfim, pelo fato da Serve ser uma empresa de segurança, a reflexão em cima da segurança da informação. Porque às vezes a gente está tão focado na atividade fim, que a segurança da informação ela acaba sendo um setor, ou é um meio, ela não é algo tão relevante até que aconteça algum problema. Até que ela deixe de ser suficiente, ela não é vista como uma prioridade. E a lei traz isso. Então, também tem a questão da oportunidade, né, Fábio, de trazer a segurança da informação, não só os dados pessoais, mas os próprios dados da própria empresa, que é um ativo importante também. Essa questão da segurança da informação, tu vê uma movimentação também para esse lado, para esse sentido, ou tu vê mais resistência? Como é que tem sido? Eu vejo porque, assim, eu vou falar de empresas maiores do nosso setor, já era uma preocupação meio que embrionária, uma coisa pequena, algumas com uma estrutura de segurança da informação um pouco mais parruda, mas, assim, é o coração da coisa, né? Se você não tem aquele ativo protegido, né? Aquele ativo, assim, tipo, blindado, vai tudo por água abaixo, né? Então, é o que eu falei no começo. Então, eu vejo muito uma junção de especialidades, enfim, de competências. Então, é a segurança da informação, é o multidisciplinar e é o jurídico, né? Então, eu não vejo uma coisa funcionando sem a outra, sabe? Então, no meu entendimento, é tudo junto e conectado para que a máquina ande. Não tem como ficar meio compliance. Não isso tem. É algo que é fato. A lei não diz prioriza isso, prioriza isso aqui. Prioriza agora só os controles de segurança. Não, agora só revisa os teus contratos. Não, a lei diz, olha, precisa demonstrar conformidade e da integralidade. E um não consegue comprovar sem o outro, né? Então, assim, acaba sendo uma troca. Acaba sendo um meio, e isso até tem que ter um cuidado na hora de direcionar os esforços. De primeiro entender, de fazer um diagnóstico importante ali de quais são as ações realmente são necessárias para daqui a pouco, estou começando a minha adequação e estou já movimentando ações para que a gente consiga demonstrar conformidade, mas quando vê nem era prioridade ou não era algo que impactasse tanto. Aí ali já foi tempo, já foi dinheiro, já foram recursos importantes. E aí descobriu algo que poderia ter sido evitado. E a questão também de segurança vem muito a exposição das empresas aos vazamentos. Então, os vazamentos ou exposições de dados. E isso nunca mais apaga da história da empresa. Né? Todo dia a gente tem informações de mega vazamentos, novos vazamentos, e isso fica atrelado à empresa. E, inclusive, uma das promessas, né, uma das previsibilidades é que se tenha um portal onde as empresas consigam consultar quais foram as empresas que já passaram por uma exposição ou vazamento de dados. E aí sim segmenta mais. Antes de contratar uma empresa, o que eu vou olhar? Se ela já teve algum passado ali que comprometeu dados pessoais. Exato.
né? Então, é o dado verídico da empresa, né? Então, você vai ter um portal onde você vai analisar a credibilidade da empresa perante o mercado, pronto, né? Aí já está dito tudo, né? Então, Sim, corre para adequar. Quem não corre para fazer essa começou... adequação. É. E eu acho que a questão até é bacana ter essa tua disponibilidade de conversar com as pessoas, mas a gente tem uma situação muito correlacionada ao medo do que é novo. Né? Então, Sim, bom, eu já sei que é muita mudança, não vou nem olhar para isso, é aquela negação dos movimentos. E talvez isso seja hoje um reflexo em algumas das empresas. Acredito que com o passar do tempo isso vai sendo modificado, porque isso vai chegar na tua empresa de alguma forma, seja claro. pelo titular dos dados, seja por um parceiro, seja por um fornecedor, alguém vai buscar, vai te demandar de isso. Se for por um parceiro, se for até mesmo pelo titular, às vezes isso até é positivo, o problema é quando acontece já uma autuação, o problema é quando Exato. acontece um outro lado que acaba sendo mais agressivo e tu não tem tanto tempo ali para começar a ver onde tu vai direcionar os esforços da conformidade. Mas Sim. eu acredito muito assim que aos poucos as coisas vão acontecer, não Vão precisa entrar ser do nos dia para a trilhos, noite. né? Mas é necessário trazer esse pensamento, acho que é uma questão também de mindset, de trazer isso para dentro da organização como Sim. algo a ser já respeitado. E E aí muito vem. da conscientização, né, Bru? Porque assim, se você não tem o teu time interno totalmente envolto nessa coisa, né, da privacidade e proteção de dados, você nunca vai conseguir pôr para fora da sua empresa isso, né? Então, o seu time é o seu parceiro mais próximo que você precisa trazer para a cultura para você poder externar isso, né? Senão Deixa eu você te não fazer uma consegue. pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica, tá? Vamos A lá. LGPD no marketing foi positiva? Foi negativa? Então, para mim, né, foi uma coisa muito positiva, né? Eu trouxe isso porque é muito engraçado a forma como você enxerga as coisas, né? No primeiro momento foi aquilo que você falou. Eu saí da minha zona de segurança e falei, meu Deus, o que que é isso? Mas o negócio fica tão limpo, né? Você consegue apresentar para o seu cliente todo um processo seguro, óbvio que isso é uma coisa contínua, né? Como a gente aprendeu muito tempo atrás, né, Bru? Que é um processo contínuo, mas você sabe o que você está falando. Então o cliente te pergunta, e aí, como que você faz tal coisa? A gente faz de tal jeito, desta forma, seguindo os princípios tal. Então, assim, você deixa o processo organizado, o processo limpo. E é a coisa da competitividade, não adianta. Eu acho que isso é a raiz de tudo, né? Para nós, empresários, né? Eu estou trazendo isso, a carga para nós, empresários dessa área. Porque é uma área que está de cara com o titular, né? É a gente que cria toda essa forma de atingir o titular e trazer negócio para o nosso cliente, né? Então, se a gente não fizer a coisa direito, tá fora. É a coisa da adequação, estar dentro de processo e fazer negócio, pronto, né? Vou ficar batendo de frente com isso? Ali eu tô perdendo tempo, tô perdendo energia, tô Exato. daqui a pouco perdendo de fazer negócio e um tempo em que agora. Uma coisa que eu chamo muita atenção, veja se tu concorda comigo, Fábio. A gente tá no momento que tá todo mundo aprendendo. Tá Sim, todo mundo buscando uma versão 1.0. Algumas empresas mais adiantadas, outras nem tanto, algumas não iniciaram, mas a gente sim. sabe que é uma versão 1.0. A própria NPD tá ali Se se organizando, estruturando, se organizando. A gente vê que o público está longe de prestar uma conformidade. O privado já vai ser, a gente sabe que o privado vai ser cobrado muito sobre isso, mas ainda é uma versão 1.0. Então é um sim. momento assim de que quem estiver dormindo em relação ao LGPD dá aquela acordada e Toma um entender, café olha, e é o corre momento, atrás. é uma versão 1.0, né, Fábio? Não, então só um pouquinho, eu vou acordar, porque é um estudo, é uma análise que ela também não tem fim.
A gente Sim. costuma dizer, quanto mais a gente estuda privacidade e proteção de dados, mais a gente tem que estudar, porque as coisas vão mudando, vão se reinventando, e o marketing, querendo ou não, sempre esteve nessa capa de reinvenção, de se reinventar. O marketing ele não traz isso só para a própria área, mas é o que ele traz para as empresas. O que uma empresa hoje busca quando ela quer inovar, quando ela quer se reinventar? Bom, vamos trazer aqui. O marketing ele está relacionado também a todas as áreas da organização, seja para os clientes internos quanto externos. Então, por um outro lado, criatividade não vai faltar nesse momento. Mas tem que ter aquele momento de parada, de não, só um pouquinho, se eu tô dormindo em relação a isso, eu vou acordar, pelo menos para ter uma tomada de decisão mais assertiva lá na frente. E buscar uma consultoria que fala a minha língua. Isso com certeza faz toda a diferença, né, Fábio? Com certeza. E eu vejo assim, Bru, da mesma forma que todas as empresas contam com uma assessoria de um contador, vamos dizer assim, trazendo para uma realidade bem simples, né? Então, assim, para gerar folha de pagamento, etc, você tem um contador, ou você tem uma pessoa interna que faça a contadoria, né? Você precisa de uma pessoa que te ajude no processo contínuo, né? De estar adequado à LGPD, de estar adequado às normas e regulamentos, né? Então, é um processo contínuo, não tem fim, né? Independente do que aconteça. É pandemia, vamos estar em home office, não vamos mais estar em home office. Vamos ter eventos externos? Não vai mais ter eventos externos. Agora o mundo é digital, então tá todo mundo ali no digital. Independente do que aconteça, as pessoas entram, as pessoas saem das empresas, os setores acabam sendo modificados, mas ainda assim é possível trazer junto com essa movimentação, com esse dinamismo que as empresas apresentam, a conformidade. E a conformidade 100%, ela é uma projeção, ela é uma pretensão. Uma utopia. Mas a gente... o perfeito é inimigo do ótimo. A gente tem que ter uma questão de só um pouquinho. A gente vai buscar, sim, o 100%, mas o que a gente tem que fazer primeiro? Então, isso é muito bacana. Esses teus mais de 30 anos de profissão, acho que mostra muito, e falando de um tema tão recente, essa questão também de atualização dentro do setor e de poder ajudar as pessoas da mesma área. Isso é algo muito relevante. E quando não for da mesma área, pode ser com outras empresas que vão precisar de um marketing adequado. Então, isso é algo que não é só porque o cliente está exigindo, não é só por isso, não é só porque tem uma multa, é mais do que isso, é porque as coisas mudaram e a gente precisa enfrentar essa nova realidade, né, Fábio? Exatamente. Sabe, nós tivemos... Desculpa, só complementar uma coisa, eu tive uma reunião com um fornecedor semana passada e ele falou o seguinte para mim: o problema é que a gente tem que entender que o mundo mudou e não vai ser igual ao que era. É outro mundo que a gente vive, é um mundo praticamente assim 70% digital e as coisas vão ficar muito mais ágeis, né? E a gente tem que se adaptar, né? E mudam, e assim como mudam os riscos também. Exatamente. E aí vem a questão da adaptação. Mas é engraçado que tem algumas coisas que parece assim que é tão fácil a adaptação. As pessoas aceitam a adaptação, mas outras apresentam outras resistências, a não ser que realmente haja ali a questão de, não, então vai apanhar, o negócio vai doer no bolso, na perda do melhor cliente, ou na exposição mesmo da empresa de forma negativa, sendo que a gente, acho que perde um tempo ali que poderia ser investido na questão de um planejamento. Então, acho que tem muito dessa questão de ser preventivo, de não ser tão reativo mais às mudanças. Se antecipar aos riscos, não esperar acontecer um problema, tem uma questão de violação de dados mesmo. Né? Aí já era, né? Já houve ali uma perda. E até a história que a gente estava brincando outro dia num grupo de estudos que eu tenho de LGPD, que eles falaram, assim, é a velha história do pai farofa, né? Que promete a adequação em 24 horas, né? Não existe, não tem como, né? Então, assim, não tem nada que seja, né? É um processo, tem que ser feito do início ao fim. E dentro, essa do pai farofa foi ótima, porque isso circulou nos grupos, prometendo em 24 horas. E assim, a gente vê muito, até uma questão de criticar, a LGPD virou um negócio, que bom, virou. Mas assim como tem negócios em que as pessoas estão oferecendo absurdos, e a gente sabe que aquilo não vai converter
num benefício para nenhuma das partes, nem para o titular, nem para o cliente, nem para essa própria empresa, porque ela vai vender o serviço uma vez só, Sim, prometendo coisas que exatamente. não vão ser concretizadas. A gente vê que sim, a LGPD é um negócio que bom, porque tem uma oportunidade. Imagina se fosse só a parte do ônus. Aí as É, coisas seriam realmente graves, é né? essa Então a gente coisa, tem que o olhar povo esse só olha lado. o ônus e não olha o bônus da coisa, né? Uhum. É um negócio. Eu, assim, eu tô apaixonada de verdade, desde que eu comecei a estudar LGPD e GDPR, foi uma coisa que me despertou que eu não imaginava que nessa altura da minha vida eu fosse ter uma paixão por uma outra coisa que não fosse o marketing, né? Vamos falar assim. Mas assim, as pessoas, nós todos tendemos a ver tudo como problema, como, ai meu Deus, de novo, ai, mais uma burocracia, meu senhor, né? E não, né? É uma oportunidade de fazer um negócio diferente, um negócio mais transparente, né? De criar uma empresa mais em compliance, né? Mais uma coisa global, não uma coisa só ali, né? No meu mercadinho, vou fazer aquele arroz com feijão que todo dia eu faço. Não, vamos fazer mais, né? Vamos, né? E se tratando de Brasil, e quem tem empresa, né, o lado de Sim, quem é empresário, a gente sabe que a gente tá ali voando e daqui a pouco vem mais uma coisa. E a gente é, começa a decolar de novo e aí vem mais uma coisa. tomba, mas não cai. E a gente acaba ficando calejado e cada vez mais forte, e ao mesmo tempo a gente sabe que esse desafio, para quem decide, então, não, eu quero ter um negócio, e LGPD sendo o meu negócio, já está acostumado com essas objeções e sabe que Exato. vai ter objeções. Então acaba que, para quem tem empresa, principalmente aqui do Brasil, e aí a gente já está no Brasil, tendo empresa, numa situação de pandemia, e aí vem um negócio com LGPD, a gente é obrigado a começar a olhar isso com o lado Socorro! positivo. Se não, pelo amor de Deus, haja antidepressivo na vida, né? A gente tem que olhar só para o que eu posso fazer disso, eu vou transformar sim um negócio. Então é uma excelente Sim. oportunidade. Só que, claro, esses dias eu até brinquei, né? A gente colocou, enfim, a gente acaba seguindo tanto as questões de LGPD, falando tanto sobre o tema, que o que vem para nós é só esses assuntos. Então a gente entra na rede social, quando vem um vídeo de LGPD, alguém falando de É, LGPD, a gente é. já está, né, com isso Vive muito na. LGPD. Vive. E aí, esses dias eu olhei assim uma chamada de funk, alguém ensinando uma chamada de uma música de funk para ensinar LGPD. Cliquei ali, eu pensei, não, só um pouquinho. Vamos parar, tudo bem que virou um negócio. Mas eu acho que tem que ter um Menos. momento de corte. Tá muito, Mas né? enfim, engraçado, tem público para isso também. Tem, tem, tem. Isso é importante. Essa questão olhando agora para o lado da empresa, que o seu negócio não Uhum. é LGPD, às vezes o seu negócio não é o marketing, o seu negócio não é a segurança da informação, Sim, e precisa contratar um consultor, é extremamente complicado. Porque ele vai sim, dizer assim, bom, vou contratar um consultor. Tá, mas quem é que já fez isso? Com quem que eu posso sim. comparar esse trabalho? Ainda que a empresa ela tenha uma certa experiência em uma determinada área, a gente está falando de uma legislação recente. Exato. Então, para quem quer trazer a LGPD, eu acho que como um negócio, por exemplo, o marketing como um negócio, até nós que temos assim, essa questão da segurança da informação com a consultoria jurídica, é Uhum, importante entender, trazer os clientes que já são atendidos a uhum, conversar com os clientes novos, para trazer essa segurança na hora de escolher um determinado tema. E quem uhum. é tomador de decisão na empresa para trazer uma consultoria, para não cair no pai farofa, por exemplo, porque Sim, pode acreditar, sem saber o tamanho que a claro. LGPD traz, também é importante um conhecimento a respeito do assunto para dizer só um pouquinho. Esse meu fornecedor, ele está falando da LGPD de uma forma séria. Ele conhece o assunto, ele domina o negócio. Então, eu acredito que tem muito disso para conseguir também segmentar essa dificuldade das empresas e até mesmo escolher uma consultoria. Porque virou Sim. realmente um negócio que, bom, mas como todo negócio tem todos os tipos de Tem a profissionais e linha, promessas, né? exato, exatamente, exatamente. E assim, eu já tive casos, inclusive, de concorrer com empresas que estavam vendendo a adequação à LGPD através de uma plataforma de templates. Uhum. Então, eles vendiam política de privacidade, política de cookies, todas as formas de relatório de impacto. O cara punha lá os dados e saía o negócio pronto. Só que assim, peraí, eu não estou vendo o negócio do meu cliente, eu não sei qual é o fluxo de informação lá dentro. É,
É como se você estivesse entrando no Você Faz, sabe? Você entra Uhum. num site, o Wix, que você monta o seu site, é a mesma coisa. Quer dizer, como assim? Né? Então, peraí, precisa de todas essas documentações? Sim, mas tem que ser uma coisa customizada para a realidade da empresa, né? Não é um template Fabi, pronto. tocou num assunto muito importante, porque assim, a gente sempre começa a falar com os clientes e dizer assim, calma, vão ter coisas, a gente não implementa a LGPD, vão ter dispositivos ali que nunca vão impactar no teu negócio. Exato. Então, calma, a gente não pode aplicar exatamente a mesma receita para todos os clientes. Não é Há uma receita de bolo, personalização. né? Exatamente. Claro que a gente pode seguir uma metodologia que já existe, até para Sim, ter um processo ter auditável. o Isso norte, é né? recomendado. A gente Exato. vai ter que auditar aquilo ali, né? Não pode ter um segredo no como fazer ali muito, muito grande, porque daqui a pouco tu não tem governança disso. Só que, e nem auditoria. Só que a gente tem que ter um cuidado de que sim, vão ter determinados negócios que determinadas ações da LGPD nunca vão se aplicar aos processos dos Exato. clientes. Vão ter Exato. bases legais ali que nunca vão se Totalmente aplicar. distintas, exato. Né? Então você tem um processo para uma empresa de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Como é que você faz um pacote de templates? Peraí, gente, outro dia eu tô numa concorrência, enfim, para adequar uma indústria de semijoias. Só que assim, o escritório é desse tamanho, só que eles tratam dados internacionais. Como é que você põe um template num negócio desse? Não dá, né? Tem que Então, entender o que está o acontecendo ali. negócio, né? É isso aí. E Ah, buscar bacana, informação, Fábio. né? Pelo amor de Deus, né? E isso, acredito que, bom, esse papo enriquecedor, já se passaram ali os 45 minutos da nossa Ai, que conversa, pena! que pena, mas sempre convidada, sempre com as portas abertas. E o Obrigada, pessoal, obrigada. durante a semana, fez alguns questionamentos, a gente até já respondeu alguns, mas deixa eu te perguntar os questionamentos que vieram Tá, dos nossos seguidores, tá? Tem a vamos questão lá. ali de que será que os profissionais de marketing não vão mais poder tratar dados de geolocalização, de contatos, os psicográficos. A gente até discutiu, calma, não é bem Sim, assim. Dependendo das finalidades, né, Fábio? exato. Tudo pode ser tratado, mas vamos fazer direito, né? Para quê, como e por quê, né? Só não Exatamente pode ser isso. objeto de compra e venda. Isso realmente não Exato. pode, E né? o titular tem que estar sabendo o que vai ser feito com aquilo, né? Não, maravilha. Deixa eu te dizer, a outra pergunta é: os profissionais de marketing, por trabalharem em estratégias que utilizam dados pessoais, devem investir em conhecimento mais aprofundado da LGPD? Eu não tenho dúvida, né? Eu, como profissional de marketing, assim, eu tenho uma questão eu sou muito curiosa com tudo. Qualquer assunto, eu sou muito curiosa. A gente tem que ir atrás da informação. E para você saber se o seu fornecedor, porque nós vamos falar de um. Excelente, a gente tem uma visão muito, muito clara disso, mas acho que é justamente por isso, por estar olhando para esse momento de LGPD já há algum tempo, mas de estar respirando isso. A gente sabe que tem muitas empresas aí tentando sobreviver, Exato. né? Sobreviver, mas que, enfim, isso também faz parte de uma estratégia. Fabi, até Fabiana, né? A gente já tem Ah, essa Fábio, por intimidade, favor. né, Fabi? A conversa acaba fluindo bastante e a gente acaba trazendo outros assuntos também, mas que relacionados a esse momento, a esse espaço, que a gente não está falando de uma aula, a gente não está falando de uma webinar, mas acaba sendo mais do que isso. Acaba Sim. sendo trazer essa vivência de uma profissional que já está há mais de 30 anos na área e que se reinventando, trabalhando de uma forma séria com grandes empresas, empresas multinacionais, trazendo isso para o tema. Quem nos ouve tem muito a ganhar. E até a última pergunta ali é em relação à questão do marketing. Se tem uma área dentro do marketing que foi mais afetada do que a outra. Tu acha, na tua visão, teve essa divisão?
Eu acredito que não, Bru, porque assim, obviamente o marketing digital aconteceu de forma mais rápida, porque é o que está mais em evidência hoje. Mas todas as áreas, de uma forma ou de outra, foram afetadas. E serão afetadas, né? É que o marketing digital, acho que foi o primeiro que puxou a corda, né? Então, vamos lá, gente, que senão vai dar problema. Né? Mas eu não vejo um como mais afetado e outro como menos afetado. É uma questão de tempo. Todo mundo vai ser afetado da mesma forma, né? Em proporções diferentes, né? Mas assim, com processos diferentes, mas o marketing digital hoje é mais evidente, né? Então acho que ele está mais na frente da coisa. E vai muito também do segmento do seu negócio. Exato. O que é utilizado, né? Aquilo que o seu negócio utiliza mais vai ser mais Vai ser impactado. ali, exato. Ali Esse vai ser o calcanhar. Então, Fábio, eu quero te agradecer. Quero agradecer a todos que participaram, que nos assistiram nessa live. A gente depois deixa gravado no canal do YouTube da Deserve. E com certeza serás convidadas mais vezes, porque marketing LGPD, o marketing como consultor de LGPD é um assunto que precisa ser muito, muito, muito bem trabalhado. Essa mudança de visão de, não, a LGPD veio atrapalhar os meus negócios, isso pode ser um baita diferencial e uma oportunidade gigante de diferencial competitivo. E eu gostaria de ouvir de ti, assim, em relação à consultoria voltada a essas agências de marketing ou às empresas. De que forma você pode ajudar com isso? Como é que faz para entrar em contato contigo? Quem quiser buscar por essa assessoria. Na verdade, assim, como eu sei o fluxo, fica mais fácil para eu entender o que precisa ser adequado, né? Se alguém precisar falar comigo, tem dúvida, quer falar comigo sobre negócios, opa, tô aí. Mas assim, manda pelo direct. Quem não tem o meu contato, acho que vocês vão marcar, né? Até no processo de na divulgação publicação. Exato. Se não, entre em contato com a Deserve, todo mundo tem meu contato. Manda no direct, eu tô super à disposição para ajudar no que for possível. Né? E eu super inclusive agradeço. nos nossos grupos de DPO, né? Sim, presentes ali, de quem fez a formação da Exim, presente e ativa no grupo também. Então, isso é bacana poder contar com isso. Muito obrigada pelo teu tempo. Imagina, e muito obrigada a todos. Espero que todos tenham gostado. Também. Muito obrigada pela oportunidade. Não tenho dúvidas. Imagina. Não tenho dúvidas que hoje foi mais um momento aí que todos nós, inclusive eu, acabei aprendendo bastante a respeito do assunto. Minha e fiquei com vontade eterna, demais. Fiquei com vontade demais, juro. Que bom. Obrigada, Fábio. Muito obrigada. Bom descanso para vocês. Um beijo. Tchau. Obrigada, beijão. Tchau, tchau.